Imagine um pequeno país à beira do Atlântico, tão pequeno que muitos poderiam acreditar que jamais teria força para se impor no mundo. Mas esse pedaço de terra chamado Portugal ousou sonhar. De suas montanhas e vales nasceram guerreiros, reis e navegadores que se lançaram ao desconhecido. Um povo que transformou o mar em estrada, construiu um império que tocava todos os continentes e, mesmo em tempos de queda, nunca deixou de se levantar. Esta é a história de Portugal, uma história de resistência, coragem e esperança. Muito antes de ser Portugal, essas terras eram habitadas por tribos celtas, lusitanos e outros povos ibéricos. Entre eles, destacou-se Viriato, líder dos lusitanos, que resistiu heroicamente às legiões romanas. Embora derrotado, tornou-se símbolo da bravura portuguesa. Sob o domínio romano, a região foi chamada Lusitânia. Estradas, cidades e aquedutos transformaram a paisagem. O latim misturou-se às línguas locais, e pouco a pouco a língua portuguesa começou a nascer. Com a queda do Império Romano, a península foi invadida por suevos e visigodos. Mas no século VIII, os muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar e ocuparam grande parte da região, trazendo avanços na agricultura, na matemática e na ciência. O território floresceu sob influência islâmica, mas no norte os reinos cristãos se levantavam. E foi em meio a essa luta que surgiria a identidade portuguesa. O condado portucalense foi entregue a Dom Henrique de Borgonha como recompensa pelos serviços prestados na luta contra os mouros. Seu filho, Dom Afonso Henriques, não se conformou em ser apenas conde. Em 1139, após vencer a Batalha de Ourique, proclamou-se rei, dando origem ao Reino de Portugal. O Tratado de Zamora, em 1143, e a Bula Papal de 1179 confirmaram a independência. E a Bula Papal de 1179 confirmaram a independência. Os primeiros séculos foram de luta para expandir o território ao sul. Lisboa foi conquistada em 1147 com o apoio de cruzados. Aos poucos, os muçulmanos foram expulsos e Portugal consolidou suas fronteiras. Dom Dinis, no século XIII, conhecido como o Rei Lavrador, fundou a primeira universidade, incentivou a agricultura e plantou o pinhal de Leiria, que forneceria madeira para as futuras caravelas. No século XV, o infante Dom Henrique, chamado o Navegador, mudou para sempre a história de Portugal. Instalado em Sagres, incentivou expedições marítimas pela costa africana. Com as caravelas, embarcações rápidas e inovadoras, os portugueses se lançaram ao Atlântico, descobrindo ilhas como Madeira e Açores. Em 1488, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia, abrindo a rota marítima para o Oriente. Poucos anos depois, Pedro Álvares Cabral avistou terras desconhecidas, o Brasil. Portugal transformava-se no primeiro império global da história. No século XVI, Portugal dominava rotas comerciais que iam do Brasil ao Japão. Lisboa era uma cidade cosmopolita, cheia de mercadores, marinheiros e produtos exóticos. O país enriquecia com especiarias, ouro e comércio marítimo. Era o tempo de Camões, que eternizou em Os Lusíadas a glória dos navegadores, mas a riqueza trouxe desafios. Espanha, Inglaterra e Holanda disputavam o domínio dos mares. A extensão do império era imensa, difícil de ser controlada. Quando o rei Dom Sebastião morreu sem herdeiros em 1578, o país mergulhou em crise. Em 1580, Portugal foi anexado pela Espanha, numa união que duraria 60 anos. Em 1640, os portugueses se levantaram e restauraram a independência. Mas o mundo havia mudado. Novas potências navais, como Inglaterra e Holanda, tomaram possessões portuguesas. O império encolhia e Portugal já não tinha a mesma força. Mesmo assim, o século XVIII trouxe ouro e diamantes do Brasil, sustentando a monarquia.
Mas em 1755, Lisboa foi devastada por um terremoto seguido de tsunami e incêndios. O Marquês de Pombal liderou a reconstrução com modernidade e coragem, reorganizando a cidade em linhas retas e impondo reformas iluministas. As invasões napoleônicas abalaram Portugal. A corte fugiu para o Brasil e, em 1822, o Brasil declarou independência, rompendo com a metrópole. Portugal perdeu sua maior colônia e sua principal fonte de riqueza. Vieram guerras civis, crises políticas e revoluções. O povo sofria com pobreza, enquanto as potências europeias avançavam. No início do século XX, o país ainda vivia em instabilidade. Em 1908, o rei Dom Carlos I foi assassinado em Lisboa. 2 anos depois, em 1910, a monarquia caiu e Portugal tornou-se república. Mas a Primeira República foi frágil e instável, marcada por golpes, divisões e dificuldades sociais. Em 1926, um golpe militar levou ao poder Antônio de Oliveira Salazar, que instaurou o Estado Novo, um regime autoritário. Durante décadas, Portugal viveu sob censura, repressão e isolamento. Enquanto a Europa se modernizava, Portugal insistia em manter um império colonial, enfrentando longas guerras na África. Mas em 25 de abril de 1974, os militares tomaram as ruas. E ao invés de sangue, o que se viu foram cravos vermelhos nos canos das espingardas. A Revolução dos Cravos pôs fim à ditadura e devolveu a liberdade ao povo. Foi um dos momentos mais marcantes da história de Portugal. Após a Revolução, o país iniciou sua reconstrução democrática. Em 1986, entrou na União Europeia, recebendo investimentos que modernizaram estradas, escolas e cidades. Lisboa e Porto tornaram-se centros culturais e turísticos, enquanto a língua portuguesa se consolidou como uma das mais faladas do mundo. Hoje, Portugal é sinônimo de tradição e modernidade. O fado, os azulejos e a gastronomia convivem com inovação, tecnologia e startups. O país é exemplo em energias renováveis e atrai milhões de visitantes todos os anos. Uma nação pequena em território, mas gigantesca em história. Portugal não é apenas um país. É um símbolo de resiliência, coragem e esperança. De um pequeno reino medieval a uma potência global. De uma ditadura longa a uma democracia vibrante. De crises devastadoras a renascimentos surpreendentes, Portugal provou que nunca desiste. E a sua história ainda está sendo escrita todos os dias. E agora eu quero ouvir você. Qual momento da história de Portugal mais te inspira? A coragem dos navegadores, a resistência de Viriato, a reconstrução após o terremoto ou a Revolução dos Cravos? Porque a grandeza de Portugal não está apenas no passado, mas também no futuro que todos nós